Capítulo 3 Fótons e fluido cósmico. Sejam bem-vindos a mais este estudo do livro, Mecanismos da Mediunidade, onde estudamos os princípios físicos e espirituais que regem o nosso mundo e nossos pensamentos, para que possamos compreender então o caminho a ser trilhado para se chegar no reino de Deus em nosso íntimo. Neste capítulo estudaremos sobre os temas da luz e seus princípios na partícula denominada fóton, e chegaremos até o fluido cósmico universal, trazendo ensinamentos do livro e diversas outras fontes de livros sobre a física e de livros psicografados. Antes de começarmos então, fiquemos com uma citação do livro Falando a Terra de Chico e Espíritos Diversos, capítulo 36, Mentalismo. Cada alma vive carregada dos princípios eletromagnéticos gerados por ela mesma, projetando ondas que, na essência, são os fluidos positivos ou negativos com os quais jogamos no campo de atividades a que fomos chamados ou conduzidos. Antes de começarmos, faremos um convite a você que está aqui estudando conosco. O que fazemos é um estudo dos tópicos abordados do texto, portanto, quem tiver a oportunidade de ler o livro, estude o capítulo antes e após estudá-lo, assista o vídeo. Os tópicos dos estudos de hoje serão então: 1. A estrutura da luz e os fótons. 2. O efeito fotoelétrico, o efeito Compton e os saltos quânticos. 3. Frequência das cores. 4. A luz é uma onda, ou é uma partícula? 5. Mecânica ondulatória. 6. Campo de Einstein. 7. O fluido cósmico universal. 1. A estrutura da luz e os fótons. A luz é composta por um grande número de partículas elementares. Essas partículas são os fótons. Cada fóton contém uma energia associada a ele, que interfere no comprimento e, portanto, na frequência desta onda. O fóton é uma partícula elementar, conceito que estudamos no vídeo anterior, que compõe as ondas eletromagnéticas geradoras da luz. Estas transportam a energia das radiações eletromagnéticas. Os fótons são o quantum da radiação eletromagnética. Vale lembrar que o conceito de quantum foi visto no capítulo 2. Fiquemos agora com um trecho do livro Evolução em Dois Mundos de Chico Xavier e André Luiz. Todavia, não obstante tatearmos com relativa segurança as realidades da matéria, definindo a natureza corpuscular do calor e da luz, e embora saibamos que outras oscilações eletromagnéticas se associam, insuspeitadas por nós, na vastidão universal, aquém do infravermelho e além do ultravioleta, completamente fora da zona de nossas percepções, confessamos com humildade que não sabemos ainda, principalmente no que se refere à elaboração da luz, qual seja a força que provoca a agitação inteligente dos átomos, compelindo-os a produzir irradiações capazes de lançar ondas no universo com a velocidade de 300.000 km por segundo, preferindo reconhecer, em toda parte, com a obrigação de estudarmos e progredirmos sempre, o hálito divino do Criador. 2. O efeito fotoelétrico e o efeito Compton. O efeito fotoelétrico ocorre quando os fótons são arremessados contra os elétrons fornecendo energia para eles, e se esta energia for grande o suficiente para arrancar este elétron de seu átomo, serão então arrancados de sua superfície e com isso geram a corrente fotoelétrica. Mas qual a finalidade deste efeito? A partir desta reação é possível a obtenção da célula fotovoltaica, que são utilizadas nos painéis solares, geradores de energia. Outros exemplos podem ser as televisões de LCD e plasma, as portas automáticas, os alarmes, entre outros. Já o efeito Compton é quando, pela interação da matéria com um fóton, sua energia diminui, isso provoca um aumento de seu comprimento de onda, e assim sendo, sua frequência diminui, já que comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais, ou seja, quando um aumenta o outro diminui. Portanto, como diz o próprio livro, o poder do fóton depende do comprimento da onda em que se manifesta. Agora que vimos esses dois efeitos, podemos compreender melhor o salto quântico. Um salto quântico ocorre quando um elétron salta de uma camada para outra, dentro do próprio átomo. Isso ocorre pela emissão ou absorção da partícula fóton, e dessa forma os elétrons perdem ou ganham energia, para que possam vibrar na mesma sintonia que a camada que serão colocados.
Este salto provoca uma perturbação no sistema que ocorre, e isto pode trazer uma mudança de padrão vibratório. Quanto maior for a quantidade de energia enviada para a realização deste salto, maior será o efeito, podendo atingir até os elétrons mais próximos do núcleo. Concluindo com as mesmas palavras do livro, compreendemos, portanto, que, quanto mais distante do núcleo, mais comprimido será o salto, determinando a emissão de onda mais longa e, por esse motivo, identificada por menor energia. E quanto mais para dentro do sistema atômico se verifique o salto, tanto mais curta, e por isso de maior poder penetrante, a onda exteriorizada. Podemos levar este conceito de salto quântico às nossas existências. Um salto quântico é quando por ganho ou perda de energia os elétrons vibram em outra faixa vibratória. Assim podemos interpretar que ao evoluirmos, ao aprendermos a perdoar e pedir perdão, ao amar nossos inimigos e ofensores, estaremos provocando um salto quântico de evolução em nós mesmos, mudando nossa faixa vibratória para um padrão de elevação maior. 3. A frequência das cores. Falemos brevemente sobre as frequências das cores, já que foram citadas neste capítulo no trecho: a luz vermelha, formada de ondas mais longas, e radiação azul, formada de ondas mais curtas. Vimos que o comprimento da onda é inversamente proporcional à sua frequência, então se a luz vermelha tem ondas mais longas, sua frequência será mais baixa, e o mesmo ocorre com a luz azul, ondas menores, frequência elevada. Isso significa que a cor vermelha é ruim e a azul é boa? Não. Da mesma forma que funcionam as músicas, uma camisa não pode ser ruim por ser vermelha. Porém a cor vermelha vibra em faixas menores, já as luzes verdes e azuis vibram em faixas mais elevadas, por isso vemos em filmes e livros que a irradiação de um passe, quando pode ser vista, se apresenta com estas cores, como no filme Nosso Lar, onde a irradiação de cura tem tons verdes. 4. A luz é uma onda, ou uma partícula? No item 3.4 do livro, tem-se a citação do físico francês, Louis de Broglie, que fez estudos sobre a classificação da luz. Ela se encaixa como onda? Ou como matéria? Já que o livro levanta esses apontamentos, nada mais justo que falarmos brevemente sobre a classificação da luz. A luz é tanto uma partícula, ou matéria, como uma onda. Ela possui comportamentos distintos em que, em certas ocasiões, se iguala a uma onda, e noutras, se iguala a uma partícula, sendo então, matéria e onda. Além de que, a luz, já foi estudada e interpretada de diversas formas por grandes intelectuais. As principais são a geométrica, a ondulatória e a corpuscular, partícula ou matéria. A luz é considerada como forma geométrica pois, representada por retas, os raios de luz, e um conjunto de raios de luz, é denominado de feixe de luz. Para os estudos de lentes e espelhos, se faz necessário o estudo da luz como forma geométrica. A luz é considerada como onda, pois é capaz de propagar-se no espaço transportando energia consigo. Vale lembrar que esta definição de onda, vimos no capítulo 1. A sua frequência diz respeito ao número de oscilações realizados por segundo nos campos elétricos e magnéticos, caracterizando a luz como a onda. Surgiram os estudos da interferência, difração, refração e polarização da luz. E por fim, a luz é considerada corpuscular, pois é formada de partículas que produzem movimentos lineares, os fótons, e com isso surgiram os estudos quânticos, como o fotoelétrico, visto acima. 5. Mecânica ondulatória. A mecânica ondulatória é uma teoria de Broglie, que afirma que cada partícula tem uma onda associada a ela, e que matéria e energia são estados diferentes da mesma partícula subatômica. É um ramo da física que estuda a dupla natureza da matéria, ondulatória e corpuscular. Como diz o próprio livro, após a teoria de Broglie, de que a luz era tanto onda quanto corpúsculo, ou matéria, diversos físicos não concordaram e começaram então os testes para se averiguar esta teoria, pois esses cientistas não acreditavam que certos corpúsculos tivessem características de ondas, como a difração, uma característica presente nas ondas e não na matéria. Após a confirmação da teoria de Broglie, mais da metade do universo foi considerado como um reino de oscilações, derrubando o mundo material,
e nos fazendo enxergar que o mundo é composto de corpúsculos em movimento e ondas de diversas frequências sem se cruzarem e se misturarem. 6. Campo de Einstein. No último tópico deste capítulo, o autor nos fala sobre o campo de Einstein. Portanto, vamos primeiro entender o que é este campo teórico, e depois interpretar o que o livro nos ensina. O campo de Einstein, ou então, conhecido como a teoria do campo unificado, em que, resumidamente falando, todas as forças fundamentais, ou então a força que a interação das partículas gera, entre partículas elementares sejam descritas em um único campo. O renomado cientista tentou unificar a teoria da relatividade com a teoria do eletromagnetismo. Perante a ciência moderna, nenhuma teoria de campo unificado é aceita. Muitos estudos aprofundados da oscilação atômica não podem ser equacionados, ou seja, transformados em estudos matemáticos, ainda. E essa parte então ficou conhecida como éter. Einstein não conseguiu apresentar matematicamente este conceito de éter, e então criou sua teoria de campo, e esta teoria nos mostra que o campo é o espaço influenciado por uma partícula de massa, e essa teoria nos fala de que a influência desta partícula em seu campo é infinita, nunca atinge zero. Esta teoria ainda enfrenta problemas, e, portanto, não é aceita. Para esta teoria ainda falta algo, pois qual seria a partícula ou matéria central que cria um campo tão grande, que atinge todas as coisas e é infinito? E com isso que o livro nos apresenta o fluido cósmico universal. 7. O fluido cósmico universal. No final do capítulo temos a citação deste fluido, portanto, iremos dedicar um breve momento do estudo para entendermos o que é este fluido universal citado no capítulo. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva. Tudo que existe está mergulhado neste fluido. Podemos usar da analogia do mar, onde todos os peixes ficam imersos dentro da água do mar. Todos estamos mergulhados neste fluido divino. Este serve como um intermédio entre a matéria e o espírito, este podendo ser associado ao éter, ou então à matéria geradora do campo de Einstein. No livro A Gênese, temos no capítulo 14 dedicado aos estudos deste tópico. Utilizemos então este livro como base de estudos. Este fluido assume dois estados distintos, o de eterização e o de materialização. O ponto intermédio dos dois estados é o que transforma o fluido em matéria. O estado de eterização pertence aos acontecimentos do plano espiritual e o de materialização ao mundo carnal. Em sua forma etérea, o fluido não é uniforme, ou seja, este varia em diversos gêneros e estados de matéria. Essas mudanças, apesar de partirem da mesma essência, criam fluidos distintos, que são portadores de propriedades especiais, e assim criam os fenômenos do mundo espiritual. Chegamos ao fim de mais um capítulo, este sendo mais curto, porém recheado de conteúdos complexos. Na próxima semana, iniciaremos os estudos da matéria mental, o capítulo 4. Obrigado por participar de nossos estudos. Uma boa semana a todos. O princípio, o fluido cósmico não é o intermediário entre a matéria e o espírito. O fluido cósmico é o que forma a matéria. Ele é o elemento primitivo que constrói a matéria. Ele não é o laço, ele constrói a matéria. Como ele constrói a matéria, ele constrói também o fluido vital, que é quem vincula o espírito à matéria. Toda a expressão de matéria, tanto a matéria densa como a matéria rarefeita, que nós chamamos de fluido, todas essas expressões, elas decorrem de um único princípio inicial, chamado fluido cósmico universal. As diferentes combinações do fluido cósmico universal é que vão dar o sentido de matéria, tanto densa como a matéria rarefeita. Como o fluido cósmico forma todas as matérias, aço, bronze, cobre, oxigênio, hidrogênio, todas as matérias, e todos os tipos de fluido que tem, fluido denso, menos denso, fluido animal, fluido vital, todo tipo de fluido que se possa imaginar, todos são formados por combinações diferentes do fluido cósmico universal. Ele está na base de todas as coisas. Mas quando ele liga o espírito com a matéria, a gente não fala mais que é fluido cósmico universal. A gente já chama de fluido vital, que é uma
forma de expressão, porque o fluido vital forma tudo, tudo vem dele. Não o espírito, mas tudo aquilo que é matéria vem do fluido cósmico universal. É ele que constitui. É como se ele fosse, vamos assim, de uma maneira bem grosseira, nós temos a matéria é feita de moléculas, as moléculas são feitas de átomos. A gente olhou o átomo é feito de prótons, nêutrons, elétrons. Aí você pega o próton e quebra ele em pedacinho, aí ele fica uns pedacinhos, você quebra esse pedacinho, um pedacinho menor. Pense que você vai quebrando o próton até ficar um pozinho bem fininho. Isso é uma comparação grosseira. Esse é o fluido cósmico universal. É a matéria mais sutil que você possa imaginar. E ela vai se combinando, formando os elementos químicos que a gente conhece e os fluidos também. To tell you three key things about string theory. First off, what is it? Well, it's an approach to realize Einstein's dream of a unified theory of physics, a single overarching framework that would be able to describe all the forces at work in the universe. And the central idea of string theory is quite straightforward. It says that if you examine any piece of matter ever more finely, at first you'll find molecules, and then you'll find atoms and subatomic particles. But the theory says that if you could probe smaller, much smaller than we can with existing technology, you'd find something else inside these particles. A little tiny vibrating filament of energy, a little tiny vibrating string. And just like the strings on a violin, they can vibrate in different patterns, producing different musical notes. These little fundamental strings, when they vibrate in different patterns, they produce different kinds of particles. So electrons, quarks, neutrinos, photons, all other particles would be united into a single framework, as they would all arise from vibrating strings. It's a compelling picture, a kind of cosmic symphony, where all the richness that we see in the world around us emerges from the music that these little tiny strings can play. But there's a cost to this elegant unification, because years of research have shown that the math of string theory doesn't quite work. It has internal inconsistencies unless we allow for something wholly unfamiliar: extra dimensions of space. That is, we all know about the usual 3 dimensions of space, and you can think about those as height, width, and depth. But string theory says that on fantastically small scales, there are additional dimensions crumpled to a tiny size, so small that we have not detected them. But even though the dimensions are hidden, they would have an impact on things that we can observe, because the shape of the extra dimensions constrains how the strings can vibrate. And in string theory, vibration determines everything. So particle masses, the strengths of forces, and most importantly, the amount of dark energy would be determined by the shape of the extra dimensions. So if we knew the shape of the extra dimensions, we should be able to calculate these features, calculate the amount of dark energy. The challenge is, we don't know the shape of the extra dimensions. All we have is a list of candidate shapes allowed by the math. Now, when these ideas were first developed, there were only about 5 different candidate shapes, so you could imagine analyzing them one by one to determine if any yield the physical features we observe. But over time, the list grew as researchers found other candidate shapes. From 5, the number grew into the hundreds and then the thousands. A large but still manageable collection to analyze, since after all, graduate students need something to do. But then the list continued to grow into the millions and the billions, until today, the list of candidate shapes has soared to about 10 to the 500. So, what to do? Well, some researchers lost heart, concluding that with so many candidate shapes for the extra dimensions, each giving rise to different physical features, string theory would never make definitive testable predictions. But others turn this issue on its head, taking us to the possibility of a multiverse. Here's the idea. Maybe each of these shapes is on an equal footing with every other. Each is as real as every other, in the sense
that there are many universes, each with a different shape for the extra